Que alegria poder estar com você mais uma vez, abençoados do Senhor. Neste dia maravilhoso, aqui estou mais uma vez para juntos podermos falar um pouquinho mais da palavra do Senhor e expressar o desejo do meu coração que tenho para que a sua vida seja abençoada. A palavra de Deus sempre tem algo importante. O que ela tem para nós? Mensagens que venham nos dar ânimo, coragem, disposição para podermos seguir, porque vivemos em um mundo que às vezes se torna confuso as coisas para todos nós. Às vezes no trabalho temos alguns tipos de dificuldades, às vezes na rua, às vezes em casa, às vezes na sociedade, às vezes um problema na justiça, sempre tem alguma coisa para nos intimidar. Mas a palavra de Deus, ela nos levanta para sermos vencedores. A palavra diz que nós fomos escolhidos desde a fundação do mundo. Então não fomos escolhidos por esses dias, por esses anos, fomos escolhidos antes de nós nascermos. Ele nos escolheu. Quando nós tivemos aquele início no ventre da nossa mamãe, na junção do nosso pai, da nossa mãe, então começou ali a bênção do Senhor, porque Ele já tinha preparado esse Espírito que Ele colocou sobre este corpo, sobre o seu corpo, para que nós tivéssemos vida, alegria, paz, amor e a bênção do Senhor. Só que quando a pessoa nasce, ela começa a ter ensinamentos e coisas que ela sai daquela rota, daquele caminho, e ela começa a ter outros tipos de pensamentos, e elas deixam de agradecer e glorificar a Deus. Mas bem-aventurado é você, meu querido, minha querida, que está acompanhando este canal. O meu desejo aqui não é ter muita gente, o meu desejo é ter amigos para ouvir a palavra do Senhor. Não que eu venha dizer, não, você tem que seguir aquilo que está sendo explicado. Não, você vai ouvir, você vai analisar e você vai então tomar a sua decisão. Aí você pode dizer, mas Carvalho, qual é a sua igreja? Amigos, a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós. Eu não vou dizer aqui que você tem que congregar ali, tem que congregar lá, você tem a obrigação de ir em algum lugar. Mas o que eu digo de coração neste momento é que você volte-se para o Senhor, para Cristo, porque Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias até a fundação dos séculos. E Ele tem estado conosco. O apóstolo Paulo descreve que nós somos o templo do Senhor. Eu tenho dito isso quase todos os meus vídeos. Nós somos a moradia de Deus, então Ele habita em mim, Ele habita em você, Ele habita em nós. O que nós devemos fazer então? Despertar dentro de nós aquela fé, aquela confiança que nós temos em Deus e dizer, Senhor, haja em mim. Faça da minha vida uma vida abençoada, uma vida dirigida pelo Senhor. E eu tenho certeza absoluta que Deus tomará a direção e Ele vai abençoar você tanto na sua casa, ao lado da sua esposa, dos seus filhos, ao lado da sua família. Vai te abençoar também lá no seu trabalho, ao lado dos seus amigos. Vai te abençoar por onde você passar. A Bíblia diz que quando o Senhor nos abençoa, nós tornamos o perfume agradável do Senhor. Imagine você chegar perto de pessoas e a pessoa sair
né, de fininha, porque não aguenta, não resiste à sua pessoa, porque você traz, quem sabe, o mau pensamento, palavras ruins. Então nós temos que ser o bom perfume para onde nós estivermos. Seja onde nós nos apresentarmos, levarmos o perfume suave, saudável do nosso Deus. É isso que devemos ser. Devemos ser para o Senhor o melhor. Às vezes você diz, mas eu não conheço nada da palavra, não sei nada de Deus. Saiba de uma coisa, só em olhar para você, você vai dizer, olha, a obra que Deus realizou na minha vida, criou este corpo que leva o meu espírito, e o Espírito de Deus habita no meu espírito para que eu tenha discernimento. Nós temos a mente do Senhor. A palavra de Deus, ela se revela de forma extraordinária. É o que eu disse, não estou congregando em lugar nenhum, mas quero sim me reunir como igreja e estar com as pessoas que também entendem que elas são a igreja do Senhor. Às vezes você vai numa igreja e você passa lá horas e não recebe absolutamente nada. Porque você entra, tem aqueles louvores, né, agitados, e às vezes você não entende as músicas, você não entende os louvores, e você fica com o seu ouvido até dolorido. Depois, não estou criticando ninguém, não quero que você se sinta mal por aquilo que eu estou falando. Mas eu passei, eu sei, né? Às vezes você entra vazio e sai vazio. Porque às vezes a palavra, ela tem apenas 10 minutinhos. O restante é porque ele está precisando disso, a igreja está precisando daquilo, a obra está precisando daquilo, e tem um explanamento que às vezes a gente não entende, depois vamos dizer, vamos ler a palavra, leia lá um versículo, mas não prega em cima daquilo, fala apenas de necessidades que a obra está precisando. Mas, amigos, o que nós precisamos? Nós precisamos ser acalhados com a palavra de Deus, sair dali abençoado. E eu gostaria de ler um versículo, 2 versículos apenas, em Romanos capítulo 12, que fala, Paulo falando, né, de uma forma direta para aqueles que têm Cristo, aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que conhecem o Evangelho de Cristo, aqueles que estão voltados para o Senhor Jesus. Eu tenho certeza que você também tem esse temor, acredita, confia, já depositou a sua vida no altar, e este altar não é o altar da igreja, o nosso altar é Cristo. Às vezes você diz assim, eu coloquei a minha vida no altar da igreja, o meu nome está no altar da igreja. Não, amigos. Lá é simplesmente um templo, são paredes. Ali são pedras. Mas quando a gente coloca no altar verdadeiro, que é o altar chamado Cristo, a nossa vida ela toma uma outra direção. E o versículo 1 de Romanos, capítulo 12, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, veja só, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Sacrifício vivo é nós, na presença de Deus. Este é o sacrifício. Não é aquele sacrifício que é pedido às vezes na igreja ou lá onde você congrega, que você tem que levar isso, você tem que levar aquilo, você tem que fazer a campanha, você tem que fazer aquela oração de 7 sextas-feiras, de 13 quartas-feiras. Não é este sacrifício do qual Paulo está falando. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos,
pela compaixão de Deus. Deus é compassivo. Pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí está o ponto que eu gostaria de chegar. Que culto é esse? O que é um culto? O culto é você prestar reverência a alguém. Se você vai numa reunião e alguém vai ser homenageado, aquela é uma reunião, é um culto para homenagear aquela pessoa. Ela vai receber troféus, ela vai receber um monte de coisas. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que o nosso culto racional, ele é para Deus, para o Senhor. Este culto racional você pode fazer na sua casa, no seu trabalho, viajando, tomando banho, comendo, aonde quer que você vá. Você pode, no seu raciocínio, dizer: Deus, Tu és o meu pastor, nada me faltará. Eu te louvo, eu te bendigo, eu te exalto. Então este é o culto racional. Este é o sacrifício que o Deus de compaixão tem pedido. E às vezes você vai numa igreja, ou numa chamada igreja, que é simplesmente um sistema, porque o sistema é assim. Ele vai abrir lá a sua igreja, o seu ministério, aí ele vai lá no cartório, e o cartório diz assim: o que você está abrindo, esta comunidade, é uma comunidade que vai ter fins lucrativos? Já começa a mentira ali. A mentira já começa a ser dita. Não é com fins lucrativos. Mas você entra numa igreja, quais são os fins que tem ali dentro? É a preocupação com as almas? É a preocupação com as pessoas? Quando um irmão se adoece, que fica de cama, aquele varão, aquela varoa, aquele líder, aquele apóstolo, ele vai lá para prestar a sua presença e dizer: você está assim, vamos fazer assim, vamos te ajudar assim. Aí começa a dizer: se o irmão está assim, porque está em pecado, porque está em doença, porque está sem estar na presença de Deus, não tem vindo aos cultos. Estou nada a ver. Eu digo porque eu já fiz isso. Hoje eu me sinto feliz porque eu estou tendo uma nova visão. Estou conhecendo realmente o que é prestar um culto racional, o que é se reunir na presença de Deus. Ah, mas não pode reunir? Não pode ir? Pode sim. Desde que você tenha uma reunião das igrejas de Cristo. E lá você vai adorar, louvar a Deus. Eu já sentei em determinadas chamadas igrejas que do começo ao fim, oferta para isso, oferta para aquilo, vamos bater a meta, vamos fazer isso, e a pessoa sai dali com a cabeça girando: meu Deus, quanta oferta, quanta contribuição, quantas coisas devemos fazer, e ainda diz assim: o seu dízimo, não atrase no seu dízimo, porque senão o dízimo vai trazer maldição para você. Eu ouvi um homem de Deus, chamado homem de Deus, falar que se a pessoa não desse o dízimo, ela era amaldiçoada pelo Senhor. Não. O dízimo não tem nada a ver. Porque o dízimo é lá do Velho Testamento, é lei. Nos dias atuais, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele fala claramente que nós devemos contribuir aquilo que propôs no nosso coração. Não é obrigado. Não é
a pessoa colocar uma corda no pescoço e dizer, se você não colaborar, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, meus irmãos. A Bíblia diz que nós devemos ajudar sim, podemos colaborar. Mas aquilo que Deus colocar no nosso coração e certamente ajudar com alegria, porque muitas pessoas, desculpe aquilo que eu vou dizer para você, muitas pessoas pegam o envelope do dízimo e ela diz assim, poxa, esse dinheiro aqui dava para me pagar uma conta, dava para comprar alguma coisa para casa, dava para comprar o alimento para os meus filhos, mas eu tenho que levar, senão o pastor, ele vai falar. Eu pergunto para você, está sendo dado com alegria? Está sendo dado com prazer? Está sendo dado com amor? Quando, na verdade, o apóstolo diz aqui, o nosso culto racional, você pode expressar a sua alegria, a sua felicidade, se você está com algum problema. Deus, eu te louvo, eu te bendigo, porque tu és maravilhoso. Então você faz o seu culto racional de uma forma que você se alegra, o Senhor se alegra, a sua vida é abençoada, sua família é abençoada. Eu me sinto hoje um homem abençoado. Quando eu estava dentro desses sistemas, eu sentia opressão. Eu não tinha tranquilidade com a minha esposa, com meus filhos. Era uma pessoa ignorante, porque eu tinha que seguir aquilo ali. Não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, não pode fazer isso. Se nós fizermos isso, isso cria uma guerra. Problemas são trazidos através desses momentos que a pessoa às vezes quer ser santo demais e acaba tropeçando. Amigos, no dia que eu abri o meu coração, conheci o Evangelho de Paulo, a doutrina de Paulo, a palavra que está acalhando a minha vida, eu passei a ter tranquilidade, paz, amor para a minha família, para os meus filhos. E graças a Deus hoje eu sinto uma pessoa abençoada. Passei a fazer aquele culto racional. Já me disseram que eu estava desviado, que eu estava sem Deus. Como é que pode? O pastor José Gomes afastou, desviou? Não me desviei, graças a Deus. Estou com Cristo. Cristo vive em mim e eu me sinto uma pessoa regenerada, abençoada e forte. Então o apóstolo Paulo, ele fala aqui, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Sacrifício vivo é o que eu estou fazendo aqui agora. Um sacrifício maravilhoso, falando com você. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agradável. É feliz. Eu já vi pessoas entrar nesses tabernáculos, nessas igrejas, e dizer, poxa, saí do jeito que eu entrei. Eu só ouvi, o pastor falar das dificuldades. Ao invés de você ser abençoado, só tem palavras de está precisando disso, está precisando daquilo, está assim, está assado. Amados, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovação do vosso entendimento. A palavra nos dá essa renovação de entendimento, de sabedoria, para nós podermos vencer no dia a dia. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí eu pergunto para você agora,
É a vontade de Deus que você faça tantos sacrifícios? Sacrifícios faz parte da lei. 613 mandamentos que eram colocados sobre a vida dos judeus, você acha que eles obedeciam 613 mandamentos? De jeito nenhum. Eles tinham que fazer sacrifício direto. Lá estava o sacerdote para receber as ofertas, né? E receber os bodes, os touros, ovelhas, para fazer o sacrifício. Quanto derramamento de sangue! Hoje, o Cordeiro de Deus, o qual João declarou lá, que tira o pecado do mundo, já deu lá na cruz a vida. Um só sacrifício nos remiu, nos perdoou, tirou os nossos pecados. Hoje estamos livres. Ele não quer mais nenhum tipo de sacrifício. Traga isso, traga aquilo. Às vezes, irmãos, chega uma pessoa na chamada igreja e diz assim: tem uma família que está precisando de uma cesta básica. Eu já ouvi as pessoas dizer, saia pedindo. Eu já vi pessoas pedindo pela rua, olha, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo disso. E os dízimos, as ofertas que são colocadas no altar. Não dá para comprar uma cesta básica, servir o irmão, servir a pessoa, fazer com que aquela pessoa se sinta feliz e segura até ela conseguir o seu emprego, o seu trabalho. Às vezes pede para os irmãos. Uma certa feita fizeram um churrasco na igreja, eu estava ainda nesses meios. O pastor pediu carne para todo mundo trazer para fazer um churrasco beneficente. E trouxeram carne, trouxeram carvão, trouxeram sal grosso, trouxeram tudo. No fim, o pastor cobrou o ingresso para as pessoas comerem a carne que eles trouxeram. Que churrasco beneficente é esse? Amigos, vamos viver livres, vamos viver em paz. Hoje eu me sinto paz, sinto alegria, sinto a bênção do meu Senhor. Sei que você vai ficar confuso, mas eu estou apenas lendo. Versículo 2 diz que nós devemos, na presença do Senhor, não nos conformarmos com este mundo e conhecermos qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu tenho certeza que esta vontade é a vontade de Deus, que você viva livre, feliz e contente. Porque cultos tem muitos. É o culto da doutrina, é o culto dos jovens, é o culto das senhoras, é o culto de quebra de maldições, é o culto disso, é o culto daquilo, mas prestando louvor, homenagem ao Senhor, não existe. Lá em Isaías, eu gostaria de ler aqui uma palavra, que está em Isaías, no capítulo 1. Veja só, o Senhor rejeitando até... Quero ler aqui, tenha um pouquinho de paciência, que eu ainda estou folheando a Bíblia. Mas tem um versículo aqui que fala lá em Isaías, preste atenção. Isso é lá no Velho Pacto ainda. Estamos falando do Novo Pacto, mas vamos ver lá no Velho Pacto como Deus já estava até rejeitando essas coisas. Capítulo 1, versículo 10. Diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Falando lá com o povo de Sodoma. Deus falando: prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra, de que me serves a mim a multidão de vossos sacrifícios,
Diz o Senhor, já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Versículo 12. Quando vindes para compadecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses pisar os meus átrios? O Senhor rejeitando de tanta iniquidade, maldade, coisas negativas, e eles traziam aquilo, pensando que estava agradando a Deus, e Deus estava já rejeitando tantas coisas negativas que eles estavam fazendo. Não tragais mais ofertas debalde. O incenso é para mim abominação, Deus dizendo. E também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o jumento solene. O ajuntamento solene, desculpe. Amigos, é o que nós vemos hoje. Tantas festividades nas igrejas, tantas convocações, coisas solenes que eles fazem ali, mas simplesmente Deus, quem sabe, não está nem aceitando mais isso. Versículo 13, eu quero ler novamente. Não tragais mais ofertas debaldes, e incensos é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Versículo 1. Vamos ver lá, Isaías 1:3. Olha o que diz. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então eu vejo, irmãos, que hoje o que está acontecendo é isso daí. O boi entende e conhece o seu dono, o jumento também, mas Israel não tinha mais entendimento e conhecimento das coisas de Deus. Meu amigo, minha amiga, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma mente iluminada, os olhos iluminados, visão iluminada para você enxergar aquilo que é certo. Não vos conformeis com este mundo, com as coisas que estão acontecendo. Abra o seu coração, pratique o seu culto racional. Você está na presença do Pai, você não está sendo amaldiçoado. Se alguém diz que você está sendo amaldiçoado, Deus está dizendo: você é uma bênção, você é uma bênção, você é uma bênção. Se alguém diz que você é maldito, o Senhor está dizendo: você é um bem-aventurado, porque eu te escolhi desde a fundação do mundo. Aonde há Deus, pode haver a doença, Ele é a cura. Aonde há Deus, pode haver a tristeza, Ele é a nossa alegria. Aonde há Deus, pode haver a solidão, Ele está sempre presente, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, cada momento, cada instante. O Senhor é contigo. Procure saber qual é a boa, agradável vontade do Senhor. Dê o seu like, aperte o sininho, assine o canal, ajude a gente a divulgar este canal por outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas. Que o Senhor te guarde, te proteja. Uma boa tarde, um abraço forte do seu amigo José Carvalho. Deus abençoe.